Olá, tudo bom? Me chamo Fabrício Rumenstein, estou aqui ao lado do professor Saulo Viana e agora, depois de ter analisado o princípio da presunção da inocência, da não culpabilidade, enfim, a gente já falou sobre a questão dos afastamentos, da mitigação, o próprio julgamento, os votos dos ministros, agora a gente vai estudar, exatamente analisar, a repercussão, as repercussões favoráveis e negativas a essa mudança de entendimento do Supremo. Vamos começar com o lado favorável. Quem gostou, Saulo, dessa mudança de entendimento do Supremo foram duas associações que se manifestaram já inicialmente neste momento. Então, a Associação dos Juízes Federais e a Associação Nacional dos Procuradores da República, eles comemoraram essa decisão do Supremo, mesmo que ainda haja possibilidade em que você tenha a execução da pena provisória, ainda que você tenha a possibilidade de recorrer para as cortes superiores, através dos remédios constitucionais. Mas já poder garantir a execução da pena a partir de uma decisão de um colegiado foi uma decisão muito comemorada pelas duas associações. Porque isso gera uma homenagem à própria efetividade das decisões judiciais penais. Isso. O juiz federal Sérgio Moro também se manifestou favoravelmente. O que é natural. O que seria natural, né? Exatamente. Ao admitir aí que um réu condenado na segunda instância já começa a cumprir pena de prisão, ainda que seja recorrendo aos tribunais superiores. Então a AJUF considerou, a Associação dos Juízes Federais considerou aí o entendimento do STF, ele segue a mesma pretensão de um projeto de lei sugerido pela entidade, que era nesse sentido. A gente também tem um projeto de lei, para quem quiser acompanhar a pesquisa que eu fiz, é um projeto de lei 402 de 2015. Esse projeto está, no momento da gravação desse vídeo, ele está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na CCJ do Senado. Então, se você quiser acompanhar esse projeto de lei, que exatamente trata deste assunto, é o projeto de lei 402 de 2015. Bom, quem também se manifestou favoravelmente, como a gente já comentou com você, foi a Associação Nacional dos Procuradores da República, que disse que essa decisão ela vai garantir maior eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, bem como configura segundo essa associação, um marco importante para o fim da impunidade e da ineficácia da justiça criminal do país. Então, a gente tem essas manifestações favoráveis, né? Agora vamos falar também das manifestações, Saulo, negativas dessa mudança de entendimento do STF. Quem já se manifestou de cara negativamente em relação a essa nova jurisprudência do Supremo foi a OAB. Que também é justificável. Colocando que e apresentando um argumento interessante, que é a questão do alto índice de reforma de decisões de segundo grau pela STJ e pela STF. Na opinião da OAB, essas decisões que vêm de órgãos colegiados, elas não são tão consolidadas assim, elas não são tão definitivas assim. Muitas delas são reformadas pelo STF, pelo STJ e pelo próprio STF, o que causaria aí uma insegurança jurídica, no momento em que você já teria a execução provisória da pena a partir de uma decisão de órgão colegiado, e muitas vezes nós poderíamos estar tratando aí de inocentes que já começariam a cumprir pena ainda A OAB apresentou percentual ou só falou em alto índice? Não, só falou em alto índice, né? Falou que o controle aí, baseado talvez nas estatísticas de CNJ, enfim, até as próprias estatísticas de reforma de decisões dadas pelo STJ, pelo STF nesse sentido. Então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos também externou uma preocupação com a decisão do STF, que modificou a jurisprudência da Corte nesse sentido. A busca pela efetividade do sistema penal não se pode sobrepor à imperiosa necessidade da certeza da culpa. Então, houve toda uma discussão, até chegaram a dizer, Saulo, eu queria a sua opinião, porque o Conselho Nacional dos Direitos Humanos colocou o princípio da presunção da inocência como se fosse uma cláusula pétrea. Ele é considerado uma cláusula pétrea? Sim, está previsto no artigo 5º, inciso 57, é cláusula pétrea, de maneira que não pode ser suprimido, mas como todo e qualquer direito fundamental, é passível de ponderação, é passível de restrição. As cláusulas pétreas, senhores, elas são passíveis de restrição desde que não seja atingido o seu núcleo essencial. Pois bem, os advogados também apoiaram, na verdade, a posição da OAB, contrária a essa mudança
de entendimento do STF. Então, a questão aí de que a prisão só seria possível porque a fase de análise de provas, de materialidade se esgota em segundo grau, isso também foi apontado por alguns advogados como uma falácia. Eu acho esse argumento muito bom. Tendo em vista que é nas instâncias ordinárias que vai haver o maior contato do magistrado com a realidade fática que efetivamente aconteceu, ou ainda aquela que está reproduzida no processo, né? É o juiz de primeiro grau que colheu os depoimentos de testemunhas, realizou o interrogatório, né? Enfim, ele que tem a maior capacidade de interpretar a situação fática e de dar uma decisão final sobre aquele caso específico, o que pode ainda ser revisto em segunda instância. Penso que prestigiou, né, sim, a primeira instância. Exatamente, né? Que normalmente não tem tanto prestígio assim. Uhum. As consequências dessa alteração do Supremo, provavelmente já apontadas aí por alguns estudiosos, no sentido, talvez, aí nós temos um aumento do número de habeas corpus para os tribunais superiores, né, Saulo? E um aumento gigantesco de presos no sistema penitenciário. Exatamente. Que já está em colapso. Esse é um todo fato aí tem a sua consequência, né? Tem sempre um preço aí a ser pago. Então, os especialistas também argumentam que, independente dessa alteração do STF, a gente tem aí, com certeza, um aumento da população carcerária no Brasil, que já não é pequena. Então, essa situação aí vai ter que também ser enfrentada. Bom, ponto aí colocado então pelos advogados. Então, você até me perguntou sobre estatística, né, Saulo? Há uma pesquisa da FGV, da faculdade FGV de Direito aqui do Rio de Janeiro, em 2014, 8,27% dos habeas corpus e recursos em habeas corpus foram concedidos pela STF, de 2008 a 2012. No STJ, o número de habeas corpus aí que acabaram provocando alterações de decisões chegou à casa dos 27%. Então, nós temos aí esses índices, mas a gente sabe, existe sempre uma questão de que manter alguém inocente preso é sempre uma questão muito complicada e até pode sujeito ser já até a questão de reparação. Ressarcimento, né? Sim, a própria Constituição assim o estabelece. Exatamente. Então, a questão seria, mais vale aguardar o trânsito em julgado do que privar um inocente a cumprir pena, ou a gente então coloca um apenado a cumprir uma pena maior ou em regime mais grave do que ele vier a ser condenado ao final do processo. Não é uma questão simples, não é uma questão simples, é um hard case, né? Uhum. É um caso difícil e haverá um discurso apaixonado de cada um dos lados. Não sei se seria possível, Saulo, a gente também ter até a questão dessa questão ser levada aí às Cortes Internacionais de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e para alguns estudiosos do direito internacional, a Declaração dos Direitos da Pessoa Humana, da ONU, em 1948, coloca que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e o processo público. A própria Constituição determina o trânsito em julgado. A questão é se o trânsito em julgado agora vai começar a operar a partir já do Isso só com uma alteração da legislação. Então, houve uma mitigação desse princípio da presunção de não culpabilidade que tem assento na Constituição, tem assento no Pacto São José da Costa Rica, bem como na Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. Pois é, um outro ponto interessante nessa alteração da jurisprudência do Supremo foi a avocação por alguns doutrinadores, por alguns estudiosos, de que essa alteração impede-os, né, ou seja, piorando a situação das pessoas, enfim, que estariam nessa situação, se isso poderia ser operado, até mesmo por uma jurisprudência do Supremo. E aí citaram aí a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, né, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, aí, que contém uma cláusula que impede expressamente que tratados posteriores sejam interpretados no sentido de limitar o gozo e o exercício de qualquer direito à liberdade. Mas isso também não pode ferir a soberania de cortes constitucionais, né, Saulo? Então também há essa discussão aí que provavelmente ainda vai render, ainda vai ter muita conversa sobre esse assunto, né? Se o Supremo poderia ter alterado ou não
no caso aí, agravando a situação de determinadas pessoas em função de uma mudança de jurisprudência, tornando mais rígido a questão da aplicação do princípio da presunção da inocência. Próximo bloco, a gente encerra o nosso encontro fazendo aí a nossa análise final sobre o julgamento do HC 126.292. Um abraço.